Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, mais uma vez estamos começando a nossa Escola da Fé. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, vamos para mais um programa. Hoje um pouco mais curto, com um bloco a menos, porque tivemos uma transmissão especial, mas vamos aí até às 9h30, se Deus quiser, ok? Nosso auditório aqui lotado, sejam bem-vindos. Sei que vocês já vieram para o acampamento no final de semana, certo? Sejam bem-vindos, aproveitem, rezem bastante, aproveitem todas as oportunidades que a Canção Nova oferece. Convido vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente começar rezando, colocando essa nossa conversa hoje sobre a vida, porque nós estamos na Semana da Vida. De 1 a 7 de outubro, a CNBB coloca para o Brasil a Semana da Vida. E no dia 8, o dia do nascituro, ou seja, o dia da criança que não nasceu ainda. Okay? A criança que ainda está em gestação e que muitas vezes é abortada. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, enche os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Benedito, Santa Faustina, santos e santas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Benedito e dia também de Santa Faustina Kowalska, né? A grande Santa Faustina, né? Do coração de Jesus, da misericórdia. Muito bem, quero começar o programa dizendo o seguinte: a Canção Nova está fazendo uma promoção, né, com 30% de desconto de todos os produtos infantis. Então aqui você está vendo um livro Entre Perigos e Descobertas, do Márcio Mendes, né? Um livro que tem saído muito. Aqui você está vendo também As Mais Belas Aventuras Bíblicas, são histórias adaptadas por Tatiana Ferreira. Também tem aqui 2 livros, esses 2, o autor sou eu, Histórias que o Vovô Conta. Histórias que eu sempre contei para meus filhos, para meus netos. História para criança, mas edificante, com fundo moral, com fundo, né? E o outro é um volume 2, Histórias que o Vovô Conta, né? Aqui tem inclusive uma foto com os meus 12 netos aqui, quando sempre gosto muito de contar histórias para eles. Histórias edificantes, que ensinam a criança já um comportamento moral, um comportamento ético, a defesa da vida, né? Enfim, tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Muito bem, vamos conversar hoje um pouco sobre a questão da vida, porque estamos na Semana da Vida. Eu convidei aqui nosso amigo Tiba, né? O nome dele é Tiago, mas ninguém sabe não. Não, ninguém sabe. Agora sabe. O Tiba é muito conhecido, tem aí seus programas na televisão também, e o Tiba se dedica a um trabalho em relação à vida especial, né, Tiba? Qual é? Desde 2008... que eu comecei a me dedicar mais à questão da defesa da vida, pesquisar, estudar sobre a questão. Então, me dediquei a isso, formei um grupo chamado Juntos pela Vida, que é as principais lideranças pró-vida do Brasil. Hoje a gente está em conversa, em projetos juntos. Estamos no nosso segundo simpósio nacional também, Juntos pela Vida, que vai acontecer no último final de semana agora de outubro, 28 e 29. Está dando certo. E essa é uma luta que não pode parar, né? Ô Tiba, esse evento 28 e 29 agora de outubro, certo? Explica um pouquinho para nós quem que vai estar aqui, qual assunto vai ser tratado, quem que pode participar, como... Sim, é o simpósio nacional, né? A presença de Padre Paulo Ricardo, doutora Elizabeth Kipman, professora Andréa Medrado,
Dr. Paulo Fernando. São grandes nomes da defesa da vida. A gente vai tratar do assunto. Expoentes. Expoentes da defesa da vida. Desse assunto. E aberto ao público, como é que é? Aberto ao público, as pessoas podem fazer suas inscrições pelo site do evento, evento.cançãonova.com. Vai ser no auditório. No auditório de São Paulo. Bem, o auditório é o seguinte, o auditório só tem 500 lugares. Exato. Então as pessoas têm que se inscrever pelo site, pela internet? Pelo site mesmo, pela internet, eventos.cançãonova.com. Vai lá em outubro, na data do evento, você clica ali mesmo que você faz a inscrição. Muito bem. Tiba, nós temos muita coisa para conversar. Como não vai dar tempo de conversar tudo, eu queria já apresentar um material aqui que possa ajudar as pessoas a aprofundarem esse assunto. Há mais de 10 anos eu escrevi esse livro, Aborto Nunca. Aqui eu coloco 40 razões pelas quais a igreja... Não é que a igreja não aceita, não é só problema religioso, é também ético, né? A defesa da vida. Então, esse é um livro que pode ajudar a reflexão. Eu já li esse livro, viu, doutor? Eu já li, e foi o primeiro livro em defesa da vida que eu li, e muito bom, realmente. Eu fiz uma pesquisa muito profunda. O embrião é uma vida? Porque o Dr. Jerome Lejane, o maior geneticista do século XX, o homem que descobriu a síndrome de Down, exato, ele fala, claro, o embrião, a primeira célula, ele já chama de vida. Por quê? Porque ali tem toda a mensagem do ser humano. Se a pessoa vai ficar mais tarde careca igual você ou não, cabeludo igual eu, se vai ter barba ou não, se vai ser baixinho, se vai ser... Já está tudo ali na primeira célula. Cor dos olhos. Né? Depois eu escrevi um outro livro, Jesus, Sinal de Contradição. Por que a igreja é tão ofendida? Porque a igreja defende a vida. Né? Jesus, um sinal de contradição. Depois escrevi um outro livro que eu chamei de Não vos conformeis com este mundo. É um outro livro também que eu abordo vários problemas da bioética, questão da eutanásia, questão do aborto, questão da ideologia de gênero. Faz parte de um contexto de cultura de morte. Né? Então, Tiba, eu vou colocar aqui de maneira ampla o que a igreja coloca. Quando o catecismo da igreja, quando trata do 7º mandamento, não matar, não é? O catecismo coloca várias coisas que ele diz que ferem a vida. Aquilo mais ou menos que o Papa João Paulo II também colocou no Evangelho da Vida, né? Na encíclica dele. Então, aborto, eutanásia, manipulação de embriões, porque o embrião é uma vida. Se você usa um embrião, a célula embrionária, para gerar tecido, você mata o embrião, você mata uma vida. Né? A possibilidade da clonagem, a questão da inseminação artificial, porque na inseminação artificial é feita a chamada redução embrionária. O que é a redução embrionária? Muitas vezes, na inseminação artificial, é colocada, às vezes, no útero da mulher, às vezes, 4, 5 embriões, porque às vezes não se sabe quantos vão vingar. Mas quando vinga muito, às vezes o que você faz? Se mata alguns. Isso eu vi um filme de uma doutora lá da Unifesp em São Paulo, católica, que mostrou para mim. O médico injetando uma agulha no ventre da mãe e matando o embriãozinho. Por quê? Porque foram colocados muitos embriões ali e muitos sobreviveram. Então eles fazem a chamada redução embrionária. É aborto. Temos também a pílula do dia seguinte, que não tem dúvida que é abortivo. Não tem. Eu já conversei com vários médicos, não tem dúvida. Por quê? Porque é uma carga hormonal violenta. Uma pílula do dia seguinte tem uma carga hormonal de 15 a 20 vezes uma pílula anticoncepcional normal. Que já é também abortivo. Que pode ser abortivo. Então, quer dizer, a do dia seguinte... E olha, qualquer farmácia hoje vende. É uma coisa... Quer dizer, um país católico como o Brasil, o aborto está liberado. Não está liberado legalmente, mas ele está liberado de fato. Né? Exato. Bom, depois o catecismo coloca aqui também a questão do suicídio, que hoje é muito sério, principalmente muitos jovens que suicidam. Veja como é complexa a questão da defesa da vida, né? As guerras, né? A questão da droga, a questão também da pobreza, da miséria, que gera também aí, vê o Rio de Janeiro, tanto conflito, né? Quer dizer, não é brincadeira não. Quer dizer, nós estamos diante daquilo que os papas chamaram, né,
Otiba, de cultura da morte. Cultura da morte. Né? Mas começa aí, pode colocar o que você tem trabalhado nisso aí. Então, mas o senhor deu uma belíssima introdução, chamada de cultura de morte. A gente tem visto que os religiosos têm sido taxados de vários nomes, porque eles têm defendido a vida humana na sua amplitude. E a gente precisa entender, primeira coisa, que não é uma questão apenas religiosa. Claro que é também religiosa, porque Deus é o autor da vida. Mas quem define onde começa a vida humana é a própria biologia, amparada pela medicina fetal. Então, você tem um respaldo científico. Eu trouxe aqui até anotado, professor, que a primeira vez que foi detectado a vida humana embrionária foi em 1827, por Carl Ernst von Baer, quando surgiu o microscópio. O interessante, ali ele detectou que a vida humana já existia. E a igreja, só 4 décadas depois, veio determinar, não, realmente nós estamos confirmando, estamos seguindo a ciência e defendendo a vida, então, desde o momento da concepção, com o Papa Pio IX. Então, 1869. Então, a igreja seguiu o respaldo científico. Tiba, mas não é um consenso científico. Tá, é um consenso científico entre os cientistas sérios. Agora, tudo bem, vamos supor, não há um consenso científico, ok. Agora, quem se sentiria moralmente autorizado a disparar, por exemplo, uma arma de fogo contra um arbusto, onde você tem 50% de chance de ter um inocente ali atrás? Ninguém seria louco de concordar com isso, convenhamos. É a mesma coisa. Então, em cima desse discurso, não se tem 100% de certeza na ciência e tudo mais, não há um consenso. Ou seja, na dúvida, vamos defender, então, claro, a possível vida. Lógico. É óbvio. Isso sem dúvida, defender a vida. Não é? Então, a gente começa por aí. Ou seja, temos um amparo. Você citou Jérôme Lejeune, que é esse francês descobridor da síndrome de Down, né, que ele diz, eu trouxe uma frase dele, não há diferença entre a pessoa que você era no momento da fecundação do óvulo na sua mãe e a pessoa que você é hoje. Desde a concepção, você é um ser humano. Se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se pois nada é acrescentado a ele. Isso aqui não é um papa falando. Isso aqui é um cientista respaldado. Maior geneticista do século XX. Exatamente, ele. E engraçado que ele não ganhou o prêmio Nobel, olha que coisa interessante, porque ele defendia a vida contra o aborto. Exatamente. Um dia ele fez um discurso no Senado dos Estados Unidos contra o aborto e ele estava cotado para receber o prêmio Nobel porque tinha descoberto a síndrome de Down, o vulgarmente chamado de mongolismo, né? Ele descobriu que o cromossomo, um par de cromossomo não era par, eram 3 trítios. Então ele ia ganhar o prêmio Nobel. Mas ele foi convidado a falar, e ele falou, chegou em casa e falou para a esposa dele, hoje eu perdi o prêmio Nobel. $1 milhão. Esse homem perdeu a honraria de um prêmio Nobel, que na época era $1 milhão, porque defendeu o aborto. E perdeu o prêmio Nobel, não recebeu por represália. Ele já sabia que não ia ganhar, tanto é que ele chegou. Eu vou te contar uma história dele, que eu conto nesse livro do aborto aqui, uma história dele interessantíssima. Em 1981, houve um primeiro caso muito sério nos Estados Unidos, que foi o seguinte, um casal fecundou vários óvulos, então tinha, parece que 8 embriões fecundados, guardados congelados, né, no tubo de nitrogênio lá, abaixo de 160 graus. Só que esse casal guardou porque queria fazer a inseminação. Só que o casal se separou, houve um divórcio. E aí o casal ficou brigando pela posse dos embriões. A justiça americana não tinha jurisprudência para resolver. Eu me lembro qual foi o estado americano, não sei se foi o estado de Iowa ou se foi Massachusetts, não sei. Eu sei que a corte chamou o doutor Jérôme Lejeune, da França, o descobridor da síndrome de Down, para saber se a questão que eles estavam julgando era uma questão material ou era uma questão humana.
Então ele foi chamado da França, diante da corte americana, e a pergunta foi para ele: isto que está aqui, esses embriões, são coisas, objetos, materiais ou são vidas? Porque aí a justiça é diferente. Ele disse: não tenha dúvida, são vidas. Porque nessa única célula que é esse embrião, você falou, toda a mensagem da vida dessa pessoa já está ali. É só deixar ela se desenvolver no útero, que a mãe não vai dar mais nada para ela. A mãe vai dar apenas o quê? Nutriente para ela se desenvolver. A diferença de um embrião fecundado e de uma pessoa adulta, a única diferença é o tempo e a nutrição. Um está em simbiose com a mãe por questões nutrientes e o outro come arroz e feijão, salada. Essa é a única diferença. Verdade. Olha, eu tenho consciência, sabe, Tiba, que o nosso povo, quem acompanha a Canção Nova, quem está nos ouvindo, eu acho que tem uma clareza absoluta com relação à hediondez que é o aborto. A covardia que é você tirar uma vida, é como você arrancar uma planta com raiz e tudo, e não deixar ela crescer. Né? Mas é preciso a gente lutar contra o aborto. Que não basta a gente ser contra, mas ficar de braços cruzados, né? Então aquilo que Luther King disse: eu não tenho medo dos maus, dos violentos, dos corruptos, eu tenho medo do silêncio dos bons. Nós temos que lutar contra o aborto, porque senão a gente sabe que no Congresso Nacional tem várias mensagens de lei propondo aborto. Sim. E se a gente bobear, isso é aprovado. Sim, vários projetos. Além de fato, já haver várias maneiras de se praticar o aborto no Brasil. Até com a pílula no dia seguinte. Sim, né? Exatamente. Tiba, professor, continua uma coisa a tua... que eu queria trazer aqui também as consequências do aborto para a mulher, porque um discurso daqueles que promovem o aborto, querem defender o aborto, é justamente esse: a liberdade da mulher. Todo mundo já escutou isso, né? Não, pela liberdade da mulher em fazer... Aí eles usam um argumento. Já acontece tantos clandestinos mesmo. Seguindo essa lógica, a gente teria que aprovar, por exemplo, o estupro. Já acontece tantos clandestinos mesmo. Então não faz sentido. Vamos então legalizar o tráfico de drogas? Já acontece tanto clandestino mesmo. Vamos legalizar o assalto à mão armada? Já acontece tanto clandestino. Então não faz sentido. Essa questão da mulher, da liberdade da mulher, só há liberdade quando há escolha pelo bem. Isso nos ensina a moral católica, não é, professor? Então, a mulher sofre terrivelmente consequências com o aborto. E eu trouxe aqui, consequências psicológicas e físicas. Olha o que eu trouxe aqui. 25% das mulheres que fizeram aborto frequentam continuamente psiquiatria. 25%. 60% experimentam estresse emocional pós-aborto e desordem do estresse pós-traumático. 138% mais probabilidade de depressão comparando com as mulheres que mantêm sua gravidez até o fim. 260% mais probabilidade de serem hospitalizadas para tratamentos psiquiátricos. 7 vezes mais propensas ao suicídio do que as outras mulheres. De 30% a 50% das mulheres que praticam aborto ficam com alguma disfunção sexual. Isso aqui é pesquisa séria americana, eu tenho as fontes disso tudo. Então, você vê que é uma questão, para a mulher, não é uma questão de liberdade, é ao contrário, é uma questão de prisão. O índice de câncer de mama que ocorre em mulheres que fazem um aborto provocado, é assustador, porque o corpo, quando a mulher engravida, o corpo todo se prepara. Então, o corpo já manda a mensagem para os outros órgãos, para o cérebro e tudo, e já vai se preparando. Então, o seio da mulher já se prepara para o leite, por exemplo. E quando há uma ruptura brusca ali daquela vida, aqueles hormônios que já circulam no corpo da mulher ficam loucos e não sabem para onde vai. Aí acontece câncer do colo de útero, câncer de mama, número altíssimo, né? Fora as consequências do aborto provocado, que são lacerações, perfurações, enfim, uma série de coisas. Ou seja, a mulher morre com o aborto, entendeu? Então não é uma questão de liberdade. O movimento feminista tem uma frase que é o seguinte: toda mulher tem o direito de determinar sobre seu próprio corpo, né? Toda mulher tem direito de determinar sobre seu próprio corpo. Mas o problema... A criança não é o corpo dela. Não, e nem se fosse, porque... Não é o corpo dela, é outro. A mulher não tem direito absoluto nem sobre o seu próprio corpo. Se eu chegar no hospital e mandar amputar meu braço, por exemplo,
O médico que fizer isso, ele vai preso, ele perde-se a renda dele. Entendeu? Para um procedimento cirúrgico de amputação normal, necessário, precisa até de um laudo. A pessoa precisa assinar, o médico precisa dar uma declaração que realmente precisou. Ou seja, nem direito absoluto sobre o corpo nós não temos, né? Quanto mais sobre o corpo de uma outra pessoa, que a própria ciência identifica, é um ser completamente diferente do ser da mãe. Se não fosse essa capa protetora, esse útero, essa bolsa que protege a criança, a mãe expulsaria a criança como um órgão à parte do corpo dela. Então, é uma vida completamente distinta da mãe. Tiba, vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente já volta. Espera aí que você vai ver que não passa de 3 minutos. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero rapidamente dizer o nome da cidade de vocês. Vou ter que dizer rápido porque é muita cidade. Então, eu vou falando, vocês vão levantando a mão, que eu vou pedir para um dos nossos câmeras localizá-los aí. Então, temos aqui, ó, Guanambi, na Bahia, tá certo? Se eu falar errado, vocês desculpem, tá? Arapiraca, em Alagoas, Nova Venécia, Espírito Santo, Ponta Grossa, no Paraná, Alfenas, Minas Gerais, Lagamar, Minas, certo? Patos de Minas, Minas Gerais, Lajinha, Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais, Limeira, São Paulo, Caçapava, São Paulo, Taubaté, São Paulo, Paraibuna, São Paulo, Santos, São Paulo, Goianal, Goiás, Monte Azul, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, São José da Varginha, Minas Gerais, Vitória da Conquista, na Bahia, Salvador, Bahia, Campestre, Minas Gerais, é o pessoal da paróquia Nossa Senhora do Carmo, 48 pessoas. Brumado, na Bahia, Biritiba, Mirim, São Paulo, Rubelita, Minas Gerais, Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro, Canoas, Minas Gerais, alguma coisa dos Reis, Rio de Janeiro. Angra dos Reis, desculpa. São Paulo, capital, Montes Claros, Minas Gerais, Mutuã, Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais, Malhada de Pedras, Bahia, São Miguel dos Campos, Alagoas, Niterói, Rio de Janeiro. Olha, sejam bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, receber o nosso programa. Rapidamente, eu quero dar aqui alguns avisos antes de continuar a conversa com o Tiba. Primeiro, promoção Família Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova é uma luta para manter a rádio, TV, internet que vocês não imaginam. A última campanha, a proposta, a Canção Nova precisava arrecadar 28 milhões. Arrecadou 18 no mês de passado, né? Setembro. Outubro, nós temos que tirar essa diferença. Então, a Canção Nova tem uma campanha participando da promoção Família Canção Nova. Você concorre no mês de outubro a uma viagem com um acompanhante para vir até a Canção Nova assistir o Osana Brasil. Como é que você faz para participar? Entra no site familiacançãonova.com, familiacançãonova.com. Você vê como é que você participa da promoção Família Canção Nova e pode ganhar aí esse prêmio, ok? Mais importante que você ser premiado é você ajudar a Canção Nova, né, nessa luta de evangelização que é de 24 horas. Muito bem, quero mostrar rapidamente aqui 2 livros que eu lancei assim há pouco tempo. As consequências da pornografia. Tiba, isso aqui está arrasando. Pornografia está fazendo um mal sem precedentes. Olha, para vocês terem ideia, o governador do estado Utah, nos Estados Unidos, declarou problema de saúde pública no estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, é o número de pessoas que estão em tratamento psiquiátrico por causa de pornografia. A facilidade da pornografia hoje na internet, no celular, tudo, está deixando as pessoas... Os psiquiatras estão comparando com o efeito da droga na vida da pessoa. Então, eu fiz um estudo, um apanhado aqui bem sintético, principalmente para os pais, as crianças hoje estão pegando celular com 10 anos de idade e olhando tudo. Cuidado, gente. É um livrinho para mostrar isso. Quer falar alguma coisa? Não, a respeito disso, eu prego muito retiros para jovens. Eu tenho contato com muitos jovens com esse problema. Isso tem a ver com a vida também. Sim, tudo a ver. É a cultura da vida.
E eu tenho visto muitos casamentos, né, indo por água abaixo. Inclusive, eu citava para o senhor aqui no intervalo um ator americano famoso, eu não sei o nome dele, que ele Eu sei, tem o nome dele aqui, eu não me lembro agora de cabeça, mas... Ele travou guerra contra a pornografia, porque ele falou, quase que eu perdi meu casamento. Exatamente. Entrou num vício, né, um ciclo vicioso, que não dava conta mais de sair. O casamento dele quase foi embora por causa disso. E o terrível, tipo, é o seguinte, que a indústria pornográfica fatura bilhões em cima de vídeos pornográficos, aliciando as mulheres, tem mulheres até escravas, fazendo... A indústria americana fatura um negócio de 10 bilhões de dólares, a indústria japonesa 5 bilhões, e essa sujeira toda vem para cá. Se a gente não tiver alerta com relação a isso, é uma coisa impressionante, né? Então, os bispos americanos têm lançado vários documentos alertando, porque vira um vício, né? A pessoa fica assim como um cigarro com a bebida, vira um vício na vida da pessoa, e a pessoa perde emprego, estraga a família, o casamento se arrebenta. É uma série de efeitos, né? Outra coisa muito triste, olha aqui, mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia. Aqui, ó, estatística provada, que coisa triste para o Brasil. As mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia. Sabe, o Brasil é um prato cheio para essas coisas horrorosas, né? Tá ligado com pedofilia, tá ligado com masturbação, tá ligado com violência. É preciso tomar cuidado com isso. Bom, mudando de assunto completamente, um tipo de evangelização que eu gosto muito de fazer é através da vida dos santos. Então eu estou publicando uma coleção de vida dos santos, comecei com o primeiro, São Bento. Por quê? Porque São Bento é o pai da Europa. É aquele homem que fundou a congregação dos beneditinos e que praticamente sustentou a civilização ocidental quando ela desabou com a queda do Império Romano. Eu li um livro de um cardeal que era beneditino, o cardeal Schuster. Olha o dado que esse homem dá com relação... Eu fiquei assustado de ver esse dado aqui. Os beneditinos têm mais ou menos 1.500 anos, mais ou menos, porque São Bento é de 500, mais ou menos. Olha que coisa maravilhosa. A ordem religiosa de São Bento já deu para a igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados beneditinos, 37.000 mosteiros. É uma coisa impressionante o que São Bento fez na história dele. Por isso eu comecei por aqui. Mas já escrevi Santo Antônio, já escrevi o nosso querido, né, São José de Anchieta. Vou lançando devagarinho, porque é uma maneira de a gente evangelizar. A gente lê a vida de um santo, a gente edifica, né? Dá vontade de a gente ser santo também. Bom, mas Tiba, vamos em frente com a nossa conversa. Tiba, a igreja fala muito hoje questão do suicídio. Está afetando muitos jovens, né? Crescido muito o número de suicídio. Eu queria, antes de passar para a questão do suicídio, eu queria colocar uma coisa com relação ao aborto. Papa Francisco autorizou que qualquer padre possa suspender a excomunhão para uma pessoa que fez o aborto. Por quê? A gente sabe, de acordo com o Código de Direito Canônico, a gente sabe que a pessoa que pratica o aborto, ou quem ajuda, ou o marido que concorda, o médico, o enfermeiro que ajuda, etc., eles são todos excomungados automaticamente. É chamado late sententia. Bom, o Papa Francisco autorizou que qualquer sacerdote na confissão possa levantar a excomunhão e aí confessar a pessoa. Porque a pessoa excomungada não pode confessar, porque ela está fora da igreja. Então, a primeira excomunhão é levantada e a pessoa... os bispos já davam essa autorização para os sacerdotes, só que dependia de cada bispo. Agora o Papa abriu de modo geral. A pessoa não pode comungar, né? O senhor falou a confessar. Na confissão, o Papa levanta a excomunhão e ela perdoa e ela aí pode viver vida normal. Então, as pessoas que praticaram o aborto, é uma oportunidade maravilhosa de você se reintegrar com você, com Deus, tirar da sua cabeça esse peso. Procura um sacerdote, faça uma confissão. Sabe, eu acho que muita gente pratica o aborto por desespero. Sim, exatamente.
né? Professor, eu tenho contato com muitas organizações, institutos que trabalham no auxílio dessas mães desesperadas. E os números são altos, assim, chega a 95% das mulheres que querem abortar. Quando são ajudadas, elas desistem. E não é grandes ajudas. Pessoas que chegam próximo e falam assim, não faça isso, eu vou te ajudar. O que você precisa para não fazer? Essas mulheres desistem, em 95% dos casos, porque na maioria dos casos elas estão desesperadas. Desesperadas. Elas olham o aborto como uma alternativa para um desespero que ela está vivendo, entendeu? E uma coisa que gera muito isso, quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, em 1997, naquele discurso que ele fez para os jovens no Maracanã, ele disse uma coisa muito dura para nós. O Papa disse, no Brasil, por causa do sexo livre, há milhares de crianças órfãs de pais vivos. Pais vivos, na criança é órfã. Então, eu percebo que tem muita moça, às vezes enganada pelo namorado, fica grávida, e depois o rapaz some, ela entra num desespero, muitas vezes pratica o aborto. Né? Ela vai sofrer as consequências. Eu gosto sempre de lançar a misericórdia de Deus. Não há o que Deus não possa perdoar. Então, quando a gente fala de aborto, às vezes pode ficar as pessoas com um sentimento de remorso muito grande na cabeça. Tem solução, né? Como diz o Cleto, tem jeito. Tem jeito. Procura um sacerdote, confessa e você está perdoada. Começa a vida nova, entendeu? Tira da cabeça essa preocupação. Porque às vezes essa coisa nem é da cabeça dela, é colocado através de outras pessoas na cabeça dela. Porque é instintivo. A maternidade é muito forte na mulher. Nenhuma mulher quer eliminar seu próprio filho. Vai contra a natureza da mulher, né? Então, muitas vezes, ela é incentivada por essas fundações internacionais que estão dentro do Brasil, que estão fomentando a discussão, que estão levando para a mídia. Então, hoje você vê uma grande mídia completamente comprometida com a causa. E, às vezes, a mulher está vendo a grande mídia e tal, incentivando o aborto, colocando o aborto como um direito, como uma liberdade, como uma conquista. Essa pessoa é envolvida nesse discurso, né? E acaba vendo no aborto uma solução que não existe. O que vai acontecer é as consequências que eu acabei de trazer aqui, 7 vezes mais propensa ao suicídio, 30% a 50% dessas mulheres ficam com alguma disfunção sexual. Outra coisa que é preciso a gente colocar é o seguinte, no Brasil é autorizado o aborto em caso de estupro, mas a igreja não concorda. Por quê? Claro que o estupro é uma violência terrível para a mãe, mas a criança não pode pagar o preço disso. Sabe, se houve um crime, o estupro é um crime. Quem é que tem que ser punido? É o estuprador, e não a criança ser morta. Quer dizer, autorizar que se faça o aborto no caso de estupro é você aplicar o direito às avessas. Ao invés de você punir o estuprador, você está punindo o réu, a vítima, que é a criança. E quantos casos, né? O padre Lodi, lá de Goiânia, que trabalha muito com isso, quantos casos de mulheres que foram estupradas e tiveram seu filho, como elas passaram a amar essa criança depois? Eu já conheci mulheres assim, mulheres que foram estupradas e que iam abortar, porque aí nesse momento não falta gente, não falta ONG para tentar ajudar entre aspas, levar essa mulher para o aborto. Mas eu conheci 2 mulheres que foram estupradas e escolheram ter os filhos. E eu vi essas mulheres com os filhos nos braços e dizendo que, graças a Deus, eu não fiz essa loucura, né? A alegria. Agora, também conheci mulheres que foram estupradas e que abortaram, e que conversam comigo e dizem, nunca saiu isso da minha cabeça. Eu carrego esse peso para o resto da minha vida. Nesse livro eu conto uma meia dúzia de casos de mulheres que foram estupradas, tiveram seus filhos e amam. Porque o filho não tem nada a ver com o problema. O filho, sabe, a criança nunca pode ser punida pela culpa dos pais, dos homens. A criança é a criança. Vamos pegar o estuprador e vamos punir, colocar na cadeia, mas então, outra coisa, professor, as pessoas estão se perguntando, mas ela vai ter que conviver com aquela criança que vai lembrar o estuprador? Agora, se a mulher se sentir melhor
entregando o filho para ser Pode. adotado, Entrega. ela tem essa liberdade. A lei brasileira permite que você faça isso. Então, é um mal menor. Né? Se você não quer ficar com a criança, então entrega para adoção, porque ali tem uma fila gigante de pais e mães que não têm filhos, que estão querendo filhos. Verdade. Né? É uma solução. Bom, Tiba, quero entrar na questão do suicídio. O suicídio hoje está crescendo violentamente. Qual é a base disso? Bem, essa tensão social toda, preocupações, etc, etc. O mundo moderno é um mundo muito, cobra muito, muitos jovens entram em pânico, em desespero, enfim. O que a igreja diz sobre isso? Bom, primeiro a igreja diz o seguinte: o suicídio é uma falta grave, é um pecado grave, mas o catecismo da igreja é muito sábio em colocar o seguinte: há situações em que a culpa fica muito diminuída no suicídio. Uma pessoa que está num estado de depressão profunda, num estado de desespero profundo, ela se mata, não é porque ela quer ofender a Deus, que é o autor da vida. Ninguém tem direito de tirar a própria vida. Ela quer fugir de um sofrimento. Ela quer fugir do sofrimento. Então a igreja diz o seguinte: claro, o suicídio será sempre considerado um pecado grave, mas atenuantes. Tem as atenuantes e tem as agravantes em cada caso. Uma agravante seria alguém que promove o suicídio, não, porque a vida não tem valor. Esses filósofos ateus como aí, os seus Marcuse, Schopenhauer e Nietzsche, Companhia Limitada, e que muitas vezes a vida não tem sentido. O Schopenhauer dizia: a vida, uma semana são 6 dias de trabalho e 1 de tédio, o domingo. Teve uma moça que, depois de ler um livro do Balzac, deu um tiro na cabeça. O cara só dizia que a vida não tem sentido, para que eu vou viver? Aí sim, aí é uma falta gravíssima, porque há essa agravante. Mas num caso de uma depressão, é uma atenuante. Então, o que a igreja recomenda? Nunca se desesperar da salvação de uma pessoa que suicidou. Antigamente, quando era criança, nem missa de corpo presente não celebrava. Hoje celebra. A igreja recomenda que se reze pela pessoa que suicidou, ofereça a missa por ela, peça a Deus a salvação da alma dessa pessoa. Okay? Eu gostaria de registrar isso daqui porque é o ensinamento da igreja. Eu gostaria de lembrar, sabe, Tiba, como esse programa nosso é muito rápido, no catecismo, a partir do parágrafo 2318, o catecismo traz aqui um resumo, é rápido, de tudo que fere a vida. Então, aquilo que eu falei, coloca aqui a questão do aborto, a questão da eutanásia, é outro problema seríssimo, a questão da manipulação dos embriões para gerar célula-tronca, a questão da pílula do dia seguinte, a questão do suicídio, a questão da guerra, a questão dos assassinatos, das brigas aí, a questão da droga. E chama atenção especial para a questão da guerra. Aqui, por exemplo, no parágrafo 2329, o catecismo coloca o seguinte: a corrida armamentista, e ela está crescendo de novo, né? Quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, a Guerra Fria entre Estados Unidos e a Rússia diminuiu, a corrida armamentista reduziu, agora voltou de novo. Está os Estados Unidos se armando, a Coreia do Norte lá se armando, a Rússia já tem seu arsenal bélico, nós precisamos rezar pela paz no mundo. O catecismo diz aqui, olha, a corrida armamentista é uma praga extremamente grave da humanidade e lesa os pobres de maneira intolerável. Claro que lesa. Você pega lá a Coreia do Norte, por exemplo, o povo está passando fome. E o seu Kim Chun-chang lá, ele está gastando dinheiro em quê? Em armamento nuclear, que é caríssimo. Caríssimo. Um jato bombardeiro custa negócio de 150 milhões de dólares. E esse jato, quando cai, você queima aí 150 milhões de dólares. E o povo passa fome. A própria bomba de hidrogênio, que é mais complexa ainda. Nossa, não pode nem comparar. A bomba de hidrogênio que ele conseguiu agora, ela tem um potencial 1000 vezes mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas que é bomba atômica. Bom, já levantou a plaquinha ali do intervalo, é isso? Vamos a ele e daqui a pouco a gente vai para mais um bloco, tá bem? Muito bem, estamos de volta para mais 5 minutos de programa, ok?
Eu quero então, Tiba, nesses 5 minutos, colocar aqui 2 coisas que a gente não abordou com o tempo. Eu quero apenas, porque o tempo é pequeno, eu quero colocar aqui o que a igreja fala sobre a questão da eutanásia. Eutanásia é você antecipar a morte de uma pessoa voluntariamente. A pessoa não ia morrer naturalmente, você apressa. E a eutanásia hoje é aprovada em vários países. Bélgica, Holanda, Suíça, tem inclusive o suicídio assistido. Né? É feita a eutanásia junto com o suicídio. Né? Por exemplo, na Bélgica e na Holanda são feitas cerca de 4.000 eutanásias por ano, legais. Ou a família autoriza tirar a vida da pessoa, ou a própria pessoa autoriza. Uma coisa absurda. Inclusive eu li a questão, há um tempo atrás aí, que os velhinhos de alguns asilos da Bélgica e da Holanda fogem para os asilos da Alemanha, porque na Alemanha não tem eutanásia oficial. Exato. Que absurdo. Aí fala para o velhinho, nós vamos te eutanasiar por caridade, porque você está sofrendo. Aí o velhinho pega a bengala dele e foge. Eu nunca vi ninguém fugir da caridade. Eu tive na Holanda, ali em Amsterdã, e é terrível. Para começar, você chega, tem cabines de prostituição. É o reflexo da cultura. Né? Cabines, mulheres expostas em cabines como carne em açougue de prostituição nas ruas. Você vê pessoas fumando maconha na rua, aquele cheiro de maconha o tempo inteiro em Amsterdã. Nas bancas de flores, tem lá semente de orquídea, semente de tulipa, semente de maconha, semente... É como se fosse mais uma. E a consequência disso tudo, dessa devassidão toda, é a perda do sentido da vida. Aí você faz a eutanásia. A igreja diz aqui o seguinte, a eutanásia voluntária, quer dizer, forçar a morte da pessoa, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. Bom, o catecismo, quando trata disso, diz o seguinte, a igreja também não quer que se faça a chamada obstinação terapêutica. O que é obstinação terapêutica? O paciente não tem mais condição de viver e aí se usam meios extraordinários para mantê-lo vivo. Né? A igreja diz que a família não é obrigada, entende? Recursos caríssimos que a família não tem condição. A igreja fala, o que não pode se tirar do paciente são os recursos ordinários. O oxigênio, não sei, alimentação parental, ou outras coisas. O que é normal no hospital, sangue. Pode-se usar todo tipo de analgésico para tirar a dor, mesmo que o analgésico precipite a morte. Tem certas doenças que você tem que usar a morfina, que a pessoa não consegue tirar a dor dela sem isso. E a morfina, todo mundo sabe que ela facilita, ela antecipa a morte muitas vezes, mas deve-se usar para o paciente não sofrer. Então a igreja não quer que se faça também a obstinação terapêutica, fazer a pessoa viver de qualquer jeito. Não. João Paulo II chegou num ponto que João Paulo II disse, eu não quero mais ir para o hospital, me deixam morrer, morreu no quarto dele. O catecismo fala, o paciente tem o direito de dizer, não quero mais esse tratamento, sinto que não tem mais, não adianta mais. Né? Ou a própria família, junto com os médicos também. É uma situação delicada, difícil, mas que a igreja não quer também que se prolongue a vida assim, de maneira que não tenha mais condição. Outra coisa que o catecismo coloca aqui nesse resumo, né, fala também que uma das coisas que atenta contra a vida é o escândalo. Não parece, né? Mas a igreja coloca muito o seguinte, a importância da vida. Né? A vida não é só contra a vida matar, mas também não valorizar a vida. Ô Tiba, é verdade que hoje muita gente gasta muito mais dinheiro, às vezes com plantas, com animais, do que com a vida. Quer dizer, o valor da vida hoje, eu li esses dias num jornal, que em São Paulo já existe mais pet shop do que padarias. Quer dizer, já se gasta mais dinheiro hoje com alimentação de cachorro. Outro dado que eu vi, hoje há mais cachorros nas famílias do que crianças. Então, qual coisa errada aí, não tem?
O valor da vida humana está ficando muito baixo. Coisificação da vida humana. E você vê a vida da coisa sendo elevada. Professor, tem assunto para a gente mais uns 3, 4 programas, né? Bom, infelizmente chegamos ao final do programa. A televisão tem horário marcado para cada programa entrar no ar. Olha, quero agradecer muito a vocês que vieram aqui. Eu sei que vocês estão numa situação aí mal acomodado, gente sentada aí no chão e sorrindo. Muito obrigado. Voltem sempre. Existe algum diácono aqui ou algum padre que possa vir aqui dar uma bênção para nós? Não tem? Então nós vamos pedir que os padres que estão em casa, né? Vamos ficar de pé, pedir aos padres, eu sempre peço, né? Porque a bênção pode ser dada à distância, né? Então, pedir, olha, vocês coloquem a intenção que vocês têm nessa noite, o que você precisa nesta noite, para você, para sua família, né? E eu sei que muito padre que assiste esse programa e diácono, porque eles falam para mim, professor, quando o senhor pede a bênção lá, eu dou a bênção. E essa bênção chega aqui, porque é um sacramental, não é sacramento, então pode ser dado à distância, ok? Então põe aí a sua intenção. Ora, gente, nós estamos aí às vésperas da festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, 300 anos. Nossa Senhora que tem sido blasfemada, né? Um autor esses dias aí fez uma coisa horrorosa aí, uma pseudo-arte, né? Blasfemando Nossa Senhora Aparecida. Mas Deus cuida disso. Vamos pedir que, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha Padroeira do Brasil, essa bênção, quem sabe até episcopal, sacerdotal, diaconal, chegue até nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Seja o céu e a terra. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.